Se você é fã dos Skittles, pode se surpreender ao descobrir que o Skittle roxo tem um sabor completamente diferente nos Estados Unidos e no Reino Unido. Nos Estados Unidos da América, o Skittle roxo tem sabor genérico de uva, usado em muitos doces. Já no Reino Unido, é um sabor familiar para muitos europeus, descrito pelo New York Times como profundo e almiscarado, com acidez que contrai a boca. É groselha preta. A Wrigley, fabricante dos Skittles, não oferece o sabor groselha preta nos Estados Unidos da América porque o paladar americano é pouco familiarizado com esse sabor. Na verdade, Marvin Pitts, professor de horticultura na Universidade de Cornell, sugere que 99,9% dos americanos nunca provaram isso. Porque por quase um século, o governo dos Estados Unidos travou uma guerra contra as groselhas e as groselhas. É uma história que merece ser lembrada. Ribes são um gênero de plantas arbustivas de porte médio. Segundo a revista Hort Science, em 1996, aproximadamente 150 espécies do gênero Ribes são encontradas no hemisfério norte, na Cordilheira dos Andes, na América do Sul e no noroeste da África ao longo do Mediterrâneo. As plantas do gênero produzem frutas, groselhas pretas, groselhas vermelhas, groselhas brancas, groselhas e frutas hiasta, um híbrido de groselhas pretas e groselhas. Essas frutas são ricas em nutrientes. Segundo o site Very Well Fit, as groselhas, apesar de pequenas, têm um grande impacto nutricional. Sem ou outras frutas, elas são excelentes fontes de fibra, vitamina C e antioxidantes, especialmente o flavonoide antocianina. Da mesma forma, o site Healthwise explica que as groselhas são baixas em calorias e gordura, mas ricas em fibra alimentar, cobre, manganês, potássio e vitaminas C, zinco e B6. O valor nutricional das frutas é reconhecido desde o início. De acordo com a Hort Science, herbalistas coletavam frutas ribes silvestres para uso medicinal desde o século XIV e iniciaram esforços de domesticação no século XV. De acordo com o site Frutas Incomuns, as groselhas têm um efeito calmante sobre dores de garganta, atribuído ao seu alto teor de vitamina C. O site Townsend afirma que eles são muito ricos em vitamina C. Em média, 6 bagas de groselha preta contêm a mesma quantidade de vitamina C que um limão inteiro. As groselhas pretas também foram usadas nos séculos XVIII e XIX como pastilhas para a garganta. As Kinsey Berries eram frequentemente usadas para tratar a condição crônica de amígdalas de Kinsey. Segundo a Hort Science, no século XVII, groselhas vermelhas e brancas eram populares em jardins na Europa Ocidental, enquanto as pretas eram vendidas em mercados de agricultores na Rússia. As groselhas brancas, pretas e vermelhas são amplamente utilizadas na culinária europeia, especialmente em geleias e molhos. Segundo o New York Times, os austríacos servem molhos de groselha com caça, assim como os britânicos acompanham assados com molho Cumberland, feito de geleia de groselha, vinho do Porto, suco de laranja e raspas. Groselhas vermelhas são usadas no molho Cumberland, mas as pretas têm sabor mais profundo. As groselhas pretas secas são a fruta preferida para os tradicionais scones ingleses. Groselhas de todos os tipos são populares na Europa, usadas em geleias e conservas. As groselhas pretas também são usadas na popular bebida ribena. De acordo com o The Guardian, a ribena, nomeada após o nome latino da planta Ribes nigrum, foi desenvolvida pela empresa de alimentos e bebidas H&W de Bristol, Carter, e lançada em 1938. Durante a Segunda Guerra Mundial, ribena grátis foi dada às crianças devido ao alto teor de vitamina C das groselhas pretas, quando frutas como laranjas se tornaram escassas. O Guardian observa que cerca de 90% das groselhas pretas cultivadas no Reino Unido hoje são usadas para fazer ribena. Vale ressaltar que o termo groselha também se refere a outra fruta totalmente distinta. Townsend explica que há 2 tipos básicos de groselhas usadas na culinária. O tipo passa de meio litro e o primo da groselha. As pequenas passas são, na verdade, passas feitas de pequenas uvas de Corinto sem sementes, e não ribes.
Embora não sejam plantas intimamente relacionadas, essas uvas, cultivadas na Grécia desde o século XIV, possivelmente foram confundidas com groselhas reais. Townsend relata que as primeiras tentativas de cultivar uvas de Corinto no norte da Europa falharam. Algumas fontes sugerem que, após o cultivo bem-sucedido do arbusto ribes, surgiu a confusão de que esse arbusto era a planta da qual se derivavam as groselhas Zent. O nome groselha foi aplicado incorretamente. Townsend especula que o cultivo de ribes foi uma tentativa de criar uma fonte local, já que a Grã-Bretanha historicamente taxou passas com altas tarifas. A groselha, muito relacionada, também é popular há muito tempo no Reino Unido e no norte da Europa. O site História da Comida Britânica explica que, embora às vezes seja servida com ganso, essa não é a origem do nome da groselha, como você poderia supor. Vem do antigo normando médio inglês grossus ou grossier, a antiga palavra para espere por isso, grossiel, o francês para groselha vermelha. Na prática, chamamos as groselhas de frutas de groselha vermelha. Todas essas palavras vieram da raiz franca crussol, que significa fruta crocante, e a groselha certamente é isso. A história da comida britânica continua. As groselhas são extremamente populares e cultivadas na Grã-Bretanha desde o século XV. Elas eram importantes por serem a primeira fruta macia do verão, com boa produção mesmo ao norte, nas ilhas Shetland e Orkney. No Midlands e norte da Inglaterra, elas eram reverenciadas, desenvolvendo uma tradição de cultivo competitivo. O objetivo dessas competições era cultivar a fruta mais pesada. Esses clubes eram populares, chegando a existir 170 em determinado momento. Alguns ainda persistem em Yorkshire e Cheshire atualmente. Para obter frutas pesadas, retire-as do arbusto assim que aparecerem, deixando apenas uma dúzia para que a planta concentre sua energia no crescimento de poucas frutas. Mas e os Estados Unidos? Por que as groselhas populares em outros lugares são pouco conhecidas aqui? Segundo a Universidade de Missouri, existem cerca de 50 espécies nativas de ribes nos Estados Unidos, incluindo a groselha americana. Além disso, as ribes eram muito cultivadas nos Estados Unidos da América. De acordo com a Hort Science, as groselhas foram introduzidas nos Estados Unidos da América nos anos 1700. Em 1920, havia mais de 3.000 hectares em produção comercial. A maior concentração de fazendas estava nos estados do meio Atlântico, Alto Centro-Oeste e Nordeste. Nova York era o estado líder na produção de groselha, seguido por Michigan, Pensilvânia, Ohio, Minnesota, Missouri, Colorado, Washington e Califórnia. O condado de Marin, Oregon, era o único nos Estados Unidos da América com mais de 40 hectares de groselhas comerciais. Fruticultores também produzem groselhas em Michigan, Washington e Colorado. De acordo com a Hort Science, as groselhas vermelhas e brancas eram as mais produzidas nos Estados Unidos, pois a preta tem um sabor mais forte, aparentemente menos apreciado pelos americanos. Segundo o jornal britânico The Sun, os arbustos de groselha preta foram trazidos por colonos britânicos no século XVI para cultivo em larga escala na América. No fim do século XIX, agricultores americanos cultivavam aproximadamente 7.400 acres de groselhas pretas, groselhas e groselhas brancas, com Nova York na liderança da produção. Mas, no início dos anos 1900, os agricultores notaram que a groselha preta ameaçava ainda mais os Estados Unidos da América, indústria. O especialista em silvicultura Warren Benedict, com os Estados Unidos da América, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da América, explica em seu trabalho uma história do controle da ferrugem da pinha branca, um relato pessoal. Esta história começa em Genebra, Nova York, em 1909, quando a ferrugem da pinha branca foi descoberta em uma plantação de jovens pinheiros brancos cultivados a partir de mudas importadas da Europa. Essa descoberta gerou um alarme considerável, afirma Benedict. Apesar de várias descobertas anteriores, incluindo arbustos de groselha doentes perto de um viveiro em Genebra, em 1906 e avistamentos esparsos desde 1898,
A descoberta de 1909 acendeu o sinal de alerta. Mas o que o ferrugem da pinha branca, um fungo que afeta pinheiros de 5 agulhas, tem a ver com groselhas e groselhas? Benedict explica. A ferrugem da pinha branca é um fungo heteroecioso, parasita, que necessita de 2 espécies ou gêneros de plantas hospedeiras alternativas e diferentes para completar seu ciclo de vida. Ele observa que a ferrugem da pinha tem como hospedeiro primário os pinheiros brancos e não ataca os outros pinheiros. 7 espécies de pinheiro branco são nativas da América do Norte e 3 delas têm grande valor comercial: pinheiro branco do leste e do oeste e pinheiro açucarado. O hospedeiro secundário para a ferrugem da pinha pode ser tanto a groselha quanto a groselha, conhecidas pelos botânicos como ribes. A ferrugem da pinha é inofensiva para groselhas e groselheiras, mas pode matar pinheiros brancos de qualquer tamanho. Isso mostra o risco dos ribes. Os esporos que espalham o fungo dos pinheiros para os ribes são resistentes e podem ser levados a longas distâncias. Porém, Benedict explica que os esporos produzidos pelos ribes infectados são relativamente pesados e bastante frágeis. Ele continua: esses esporos geralmente não permanecem viáveis por tempo suficiente para transmitir a infecção para pinheiros a mais de algumas centenas de metros de distância. Removendo os ribes de dentro e por várias centenas de metros ao redor dos pinheiros brancos. Normalmente, os pinheiros poderiam ter proteção total. Assim, os oficiais de silvicultura presumiram, para proteger os pinheiros, os ribes devem ir embora. O Evening and Sunday Record de Stockton, Califórnia, escreveu em agosto de 1922 que a ferrugem da bolha do pinheiro branco é uma doença destrutiva dos pinheiros de 5 agulhas, inicialmente relatada na Europa Ocidental, onde o pinheiro branco oriental era amplamente cultivado comercialmente. A ferrugem atacou tão severamente o pinheiro que as tentativas de controle falharam e o cultivo de pinheiros brancos orientais na Europa foi abandonado. O jornal é contundente em sua opinião sobre a ferrugem da bolha do pinheiro branco. A ferrugem da bolha do pinheiro branco é um fungo parasita, uma planta microscópica que, como o vagabundo profissional humano, acredita que o mundo lhe deve a vida e imediatamente começa a tirá-la de uma árvore de pinho viva. O jornal mantém uma referência literária surpreendente. Todos nós já lemos a estranha história de dupla personalidade de Robert Louis Stevenson, o médico e o monstro. Na ferrugem da pinha branca e em muitas outras ferrugens, temos realmente essa dupla personalidade, mas com a importante diferença de que a concepção de Stevenson, onde o genial Dr. Jekyll era a personificação da benevolência, e em sua condição de Mr. Hyde, justamente o contrário, ambas as fases desta ferrugem da pinha branca, uma do pinheiro de 5 folhas e a outra de groselhas, são igualmente malévolas. Mas então vem a parte importante. Apesar da popularidade das groselhas, elas não tinham tanto valor quanto a madeira que ameaçavam. Evening Sun and Record escreve: agora temos na Floresta Oeste um pinheiro de 5 folhas avaliado em mais de 228 milhões de dólares, estimado para conter mais de 57 bilhões de pés de madeira. Se perdermos 25% da madeira de pinho nos próximos 6 anos, qual seria o impacto no preço da madeira? Não deseja imaginar a devastação que ocorreria em nossos belos pontos turísticos, uma maravilha e consolo para os turistas que se afastaram durante as férias de verão. O papel explica o que deve ser feito. O controle efetivo da doença consiste em cortar todos os pinheiros onde ela ocorre, ou então escavar e queimar todas as groselhas e groselhas na vizinhança dos pinheiros. O último método é o mais viável. O Philadelphia Inquirer escreveu em 1910: o remédio para isso é simples. Onde a praga for encontrada, será ordenada a remoção dos arbustos de ribes. Este é o único remédio conhecido. Assim, as bagas foram sacrificadas para salvar os pinheiros. Na Europa, porém, optou-se pelo caminho contrário. Segundo o Business Insider, diferentemente dos Estados Unidos da América, a Europa possuía poucas plantações comerciais de pinheiros. As groselhas pretas, por outro lado, foram uma cultura importante por muito tempo.
Benedict escreve que na Europa, o pinheiro branco foi sacrificado para manter as ribes. A primeira reação do governo dos Estados Unidos da América, descrita na Lei de Quarentena de 1912, foi proibir a importação de pinheiro branco da Europa. Ampliado em 1913 para proibir a importação de pinheiro branco de qualquer país, prevenindo a entrada de árvores infectadas. Como a ferrugem da bolha já invadia as florestas, outro passo era preciso. Departamento de Agricultura declara guerra contra os drives. O projeto era militar em seu tamanho, escopo e organização. O governo criou um escritório para controlar a ferrugem da bolha e adotou uma política agressiva de remoção de ribes, recomendando sua destruição em áreas próximas a pinheiros brancos e proibindo as correntes negras em estados onde esses pinheiros crescem. Segundo Benedict, a erradicação de ribes era a base resultante de outras atividades de controle da ferrugem da bolha. Era um trabalho de verão, realizável apenas quando os ribes estavam em folha, visíveis para as equipes de busca. Benedict descreve os trabalhos de verão como árduos, com os trabalhadores passando 3 meses longe da civilização em acampamentos precários de tendas, em vez de estruturas de madeira. Os trabalhadores tinham que construir sua própria moradia. Normalmente, 2 homens construíam juntos um abrigo para 2 pessoas. As camas eram feitas de galhos de árvores com 3 cobertores de lã do exército fornecidos pelo governo como roupa de cama. Ele explica que 2 acampamentos de 30 homens operavam em Upper Priest River durante 1924 e 1925. Cada acampamento tinha um chefe, cozinheiro, ajudante, 4 membros da equipe, 5 equipes de 4 homens e 3 escoteiros. A força de trabalho era composta por estudantes de silvicultura, buscando experiência florestal e uma oportunidade de ganhar dinheiro para financiar seus estudos. Guardar esses ganhos era fácil, com exceção de um eventual jogo de pôquer com apostas baixas, ele escreve. Não havia como deixar os ganhos do verão escorregarem pelos dedos. Apesar de ter demorado para aperfeiçoar o processo, esses acampamentos foram extremamente eficazes. De acordo com o Portland, Maine Press Herald, em 1925, as forças federais e estaduais em Maine estão travando uma batalha intensa contra a ferrugem da bolha, conforme revelado por uma declaração ao Sunday Telegram no escritório de Washington dos Estados Unidos da América, controle de ferrugem da bolha, que no ano passado 1.108.518 acres de terra na seção de Pinheiro Branco foram limpos de arbustos selvagens de groselha e groselha. O total de arbustos destruídos foi de 4.164.255 a partir de 1918, quando os Estados Unidos da América, o controle da ferrugem da bolha surgiu pela primeira vez, antes de 1925, quando 36 milhões de arbustos selvagens de groselha foram destruídos em Nova York e na Nova Inglaterra. A Guerra dos Ribes foi muito eficaz. Nos Estados Unidos da América, groselhas viraram uma história quase esquecida. O New York Times explicou em 2009. Em 1919, Nova York produziu 3,3 milhões de quartos da produção anual nacional de 7,6 milhões de quartos de groselha. Segundo Daniele, a safra atual dos Estados Unidos é muito pequena para ser relatada pelo Departamento Agrícola. Barney, um professor de horticultura e criador de frutas na Universidade de Idaho, que tem trabalhado para promover uma indústria de groselha na América, as pessoas as esqueceram, disse ele. A ferrugem da pinha branca continuou se espalhando e ainda é uma praga atualmente, mas Benedict defende que a velocidade dos danos aos pinheiros foi significativamente reduzida devido à destruição de milhões de ribes. Embora certamente não tenham sido totalmente bem-sucedidos, minha mãe insiste que quando era criança crescendo na década de 40, sua avó fazia geleias de groselha e uva espinho de arbustos selvagens no Novo México. A proibição federal ao cultivo de arbustos de ribes foi suspensa em 1966, passando a regulamentação para os estados. Mas, devido ao valor do pinheiro branco, a maioria dos estados continuou a proibir o cultivo de arbustos de ribes até o século XXI. A proibição só foi suspensa em Nova York em 2003. E hoje, em uma era em que desenvolveram tanto tipos de pinheiros quanto tipos de arbustos de ribes, que são resistentes à ferrugem da bolha,
Há uma indústria crescente de arbustos de ribes nos Estados Unidos, mas ainda mais de 99% das groselhas e groselhas cultivadas no mundo hoje são cultivadas na Europa. Porque aqui nos Estados Unidos ainda não decidimos se a fruta que foi descrita como uma mistura entre mirtilo e cranberry merece ser lembrada. Espero que tenha gostado deste episódio do History Guy. Se sim, sinta-se à vontade para curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. E se você também acredita que a história merece ser lembrada, então você pode apoiar o History Guy como membro no YouTube, apoiador em nossa comunidade e locais, ou como patrono no Patreon. Confira também nossa loja de mercadorias e reserve uma mensagem especial do History Guy no caminho. Você